Fala pessoal, professor André na área, Educação Física. A gente vai começar com a primeira aula hoje de Educação Física. A gente vai falar um pouco sobre o Enem, como estudar, como você se orientar dentro das questões, tá? Então a gente vai comentar sobre isso aí hoje nessa primeira aula, beleza? Então vamos lá. Beleza, pessoal. Então na prova do Enem, ela cai algumas questões de educação física. A gente vai dar uma passada desde 2009, desde a primeira edição do Enem, para ver como vem caindo essas questões, tá? O que cai, quais os temas que caem e como que esses temas vão cair dentro da prova, tá? Então, a gente vai falar aqui, ó, de 2009 até 2018, das aplicações do Enem. Em 2009, teve 3 aplicações do Enem, teve 6 questões nessas 3 aplicações. 2010 teve 2 e teve 5 questões. 2011 teve 2 aplicações do Enem, 6 questões de educação física. Em 2012 teve 2 aplicações do Enem e 6 questões de educação física. 2013 teve 2 aplicações do Enem, normal, e 5 questões. Em 2014 teve 3 aplicações com 9 questões de educação física. Em 2014 teve aplicação normal, aplicação de PPR, que é as pessoas privadas de liberdade, e teve um grupo de 31 pessoas que teve que fazer o Enem, que eles não conseguiram fazer porque não conseguiram na aplicação normal, teve um problema de eletricidade no estado deles, e eles não conseguiram fazer essa aplicação do Enem. Então teve esse grupo de 31 pessoas em 2014, tá? Em 2015 teve 2 aplicações, 4 questões. Em 2016 também 3 aplicações, 9 questões. 2017 3 aplicações e 13 questões. 2017 teve bastante introdução de questões de educação física. 2018 teve 8 questões, tá? Então essa é uma visão geral mais ou menos de quantas questões vem caindo. Em média, em cada prova tem de 3 a 4 questões de educação física, tá? Vamos lá para os temas que eles vêm pedindo, tá? O aspecto social da atividade física, aspectos gerais da atividade física, que são uma média mais ou menos de 20 a 15 questões que vem caindo desde 2009 desses temas. Padrões corporais, mais gordinho, mais magro, qual que é o padrão? Corpolatria fala um pouco de educação física na área de academia, exercício resistido, se pode, como pode, quanto pode fazer essa atividade, entendeu? Atividade física e artes, e identidades brasileiras. Aptidão física é você estar pronto fisicamente para um trabalho. Vem caindo algumas questões sobre isso também. E ginástica laboral, que é aquela ginástica que as empresas estão adaptando agora em intervalos dentro da jornada de trabalho, para você fazer um alongamento, para você estar sempre apto a estar exercendo o seu trabalho. Isso muito para evitar tendinite, ombro, pulso, tá? Isso é bem legal também que eles estão introduzindo no Enem. Estão introduzindo questão de lutas também, muita questão sobre capoeira, questão sobre introdução de luta, para que serve, qual a conotação da luta dentro do esporte, tá? Vem caindo bastante isso também. Etapas de execução da atividade física, cai um pouco sobre, eles dão lá um movimento, que nem o saque no vôlei, uma ilustração de uma pessoa fazendo o movimento do saque, e ele vai colocar um texto ali para você interpretar e qual movimento é aquele. Recepção, ataque, defesa, um chute, um domínio, alguma coisa nesse sentido, tá? Aí entra mais em esporte coletivo e essas questões aí, tá? Então vamos lá, eu trouxe uma questão aqui para vocês. A primeira questão do Enem de 2017. Ascensão social por meio do esporte mexe com o imaginário das pessoas
pois em poucos anos um adolescente pode se tornar milionário caso tenha um bom desempenho esportivo. Muitos meninos de famílias pobres jogam com o objetivo de conseguir dinheiro para oferecer uma boa qualidade de vida para a família. Isso aproxima mais ainda o futebol das camadas mais pobres da sociedade, tornando cada vez mais popular. Então vamos lá. Aqui ele fala um pouco do futebol da ascensão social, daquele menino que tem um sonho de jogar bola, que foca somente naquilo ali para tentar trazer uma boa qualidade de vida. Um menino mais carente que está ali focado no futebol para trazer uma qualidade de vida para a família. Tá? Segundo ali, acontece que esses jovens sonham com fome e dinheiro, enxergando no futebol o único caminho possível para o sucesso. No entanto, eles não sabem a grande dificuldade que existe no início dessa jornada, que a minoria alcança a carreira profissional. Esses garotos abandonam a escola pela ilusão de vencer no futebol, a qual a maioria sucumbe. Então aqui fala um pouco desses jovens que desistem para entrar nesse mundo do futebol. Então ele acaba focando no futebol, acaba não dando tanta ênfase no estudo. E daí, por ser muito concorrido o mundo do futebol, acabam que chegam na idade de 18, 17 anos, não terminam o ensino médio e também não dão certo e daí vai se profissionalizar em outra coisa, ou trabalhar informal, tá? Vamos lá para o terceiro ali e último. O caminho até o profissionalismo acontece por meio de um longo processo seletivo que os jovens têm de percorrer caso não seja selecionado. Esse atleta poderá ter que abandonar a carreira involuntariamente por falta de uma equipe que o acolha. Alguns podem acabar em subempregos, à margem da sociedade ou até mesmo em vícios decorrentes desse fracasso e da situação de desilusão. Isso acontece porque no auge da sua formação escolar e na condição juvenil de desenvolvimento, ele não se preocupa e não são devidamente orientados para buscar alternativas de experiências mais amplas de ocupação fora e além do futebol. Então, o que acontece? Vem falar aqui um pouco daquilo que a gente comentou sobre nessa fase dele ser excluído do futebol por falta de uma equipe. Ele está uma idade avançada, ele já não conseguir se adaptar naquela idade, na categoria dele, e ele ter que abandonar o futebol e partir para algum emprego, um subemprego, um emprego autônomo, alguma coisa, entendeu? Então vamos lá no que ele vai pedir agora. Esse seria o texto que o Enem deu para você interpretar, tá? Ao abordar o fato de, no Brasil, muitos jovens depositarem suas esperanças de futuro no futebol, o texto critica o quê? Ou o quê, né? Vamos lá, ele vai dar as alternativas. O desprezo dos jogadores de futebol para ajudarem suas famílias e superar a miséria. É uma opinião do texto, mas não cabe tanto. Garantia de ascensão social dos jovens pela carreira de jogador de futebol. Também não cabe, porque ele está falando ali, não está falando da ascensão, ele está falando dessa desilusão do menino tentar abandonar os estudos e depois não conseguir se enquadrar dentro do futebol. Falta de investimento dos clubes para que os atletas possam atuar profissionalmente e viver de futebol. Aí ele já fala de uma questão do clube investir no futebol, entendeu? Não investir no futebol e no estudo, entendeu? Do garoto. Então vamos lá. Investimento reduzido dos atletas profissionais em sua formação escolar, gerando frustração e desilusão profissional no esporte. Então aqui ele já fala do atleta profissional. Então esse atleta profissional, no caso, ele já chegou na onde ele queria dentro do futebol. Então um pouco já não cabe dentro do texto. Para você ver como que uma boa interpretação do texto vai cair dentro ali do que você precisa para responder a questão. Despreocupação dos sujeitos com uma formação paralela ao esporte, paralela à esportiva, para habilitá-los a atuar em outros setores da vida. Essa aqui já cabe dentro do texto que ele está criticando, que é uma despreocupação dos meninos que
focam só na formação do futebol e não na formação do ensino, na questão de estudar. Ele abdica de estudar para só se focar no futebol e depois que ele tem essa desilusão no futebol, ele acaba ficando à mercê de qualquer subemprego, entendeu? Então, essa questão aqui, a resposta é a letra E, que é a despreocupação do sujeito com uma formação paralela à esportiva, entendeu? Então, essa questão você pode entender como que funciona o Enem. A maioria das questões são desse tipo, de um texto e você ter que interpretar aquele texto para achar a resposta ali, entendeu? Então você vai ter que ter uma boa interpretação, ele não cobra tanta técnica, tantas outras habilidades, mas sim uma boa interpretação do texto, tá? Então, pessoal, nessa primeira questão que a gente acabou de fazer, a gente viu um pouco de aspecto social da atividade física, que é um dos temas que eles mais colocam questões, né, que desde 2009 deu 20 questões, e aspectos gerais também da atividade física, que fala sobre um pouco dessa busca do menino em se tornar jogador de futebol, acaba abdicando do estudo e focando somente naquilo, e quando ele tem essa desilusão, ele acaba caindo em empregos informais, né? Agora, nessa segunda questão que a gente vai ver, é a segunda questão do Enem de 2017. Ele vai cair um pouco de cultura corporal e corpolatria, que é aquele segundo tema que cai bastante também. Vamos lá então para fazer a interpretação dessa questão. Apesar de muitas crianças e adolescentes terem a Barbie como um exemplo de beleza, um infográfico feito pelo site reabs.com comprovou que, caso uma mulher tivesse as medidas da boneca de plástico, ela nem estaria viva. Então ele fala um pouco sobre cultura corporal, a referência de corpo que seria a Barbie para um adolescente ou uma criança. Tá? E ele vai falar aqui agora, nesse segundo parágrafo, vamos lá. Não é exatamente uma novidade que as proporções da boneca mais famosa do mundo são absurdas para o mundo real. Ativistas que lutam pela construção de uma autoimagem mais saudável, pesquisadores de distúrbios alimentares e pessoas que se preocupam com o impacto da indústria cultural no psique humano apontam há anos a influência de modelos como a Barbie na distorção do corpo feminino. Então ele fala aqui um pouco dessa relação das medidas da Barbie com a distorção nas medidas do corpo feminino. E embaixo ele coloca aqui algumas referências sobre cada parte. Pescoço. Com o pescoço 2 vezes mais longo e 15 centímetros mais fino do que o de uma mulher, a Barbie seria incapaz de manter a sua cabeça levantada. Vamos lá sobre a cintura. Com a cintura de 40 centímetros menor que a sua cabeça, a Barbie da vida real só teria espaço em seu corpo para acomodar metade de um rim e alguns centímetros de intestino. Quadril. O índice que mede a relação entre cintura e quadril da Barbie é de 0,56, o que significa que a medida da cintura representa 56% da circunferência do seu quadril. Então, é uma medida que faz a relação cintura-quadril para medir o percentual de obesidade. Esse mesmo índice, uma mulher americana média, é de 0,8. Aí ele já cai nessa discrepância do tamanho do quadril, relacionado como se fosse uma Barbie em tamanho padrão humano para uma mulher normal, tá? Vamos ver lá nesse texto. Ao abordar as possíveis influências da indústria de brinquedos sobre a representação do corpo feminino, o texto analisa. Então ele aborda as possíveis influências da indústria de brinquedos no corpo feminino. O texto está abordando isso e o texto analisa. Agora ele vai pedir o que o texto está analisando. A. Noções de beleza globalizada vinculada pela indústria cultural. Não tem nada a ver com a indústria cultural, né? Aqui fala em indústria de brinquedos, então não cabe a letra A. Influência da mídia para a adoção de um estilo de vida salutar pelas mulheres. Também não tem muito aqui porque não fala muito de mídia, né? Tá falando da parte de indústria de brinquedo. C. Relação entre alimentação saudável e padrões de corpo
constituído pela boneca. Não fala de alimentação em nenhuma parte ali, fala de medidas, de proporção. Então, na parte de alimentação, o texto não abordou nada. Letra D. Proporcionalidade entre a representação do corpo da boneca e o corpo humano. Essa questão a gente já vê que a resposta é a letra D, porque fala de proporcionalidade entre o corpo da boneca e o corpo humano. Vamos ver aí a influência mercadológica na construção de uma autoimagem positiva do corpo feminino. Também não fala de mercado e nem construção de autoimagem, ele fala mais na proporção mesmo de representação. Até ele deu as medidas ali do pescoço, do quadril, da cintura, ele fez essa relação de proporção entre o corpo humano e o corpo da boneca, que seria incabível, né? Então, nessa daqui a gente vai ver que a resposta é a letra D, que é a proporcionalidade entre a representação do corpo da boneca e o corpo humano, que você viu ali naquela parte que ele fala das referências ali de cintura, o tamanho da cintura, o tamanho do pescoço, o tamanho do quadril, que ele representa como se fosse a boneca num padrão de um ser humano, que se ela tivesse as mesmas medidas relacionadas com o tamanho da boneca, seria incapaz de sobreviver. Então, essa questão aí é uma questão que a gente vê bastante sobre corpolatria e padrão corporal, né? Então, como sempre, a gente vê que a própria resposta está dentro do texto, nas questões de educação física, e ele vem para você, ele exige, na verdade, uma interpretação do texto muito mais apurada, entendeu? Então você tem que ir ali buscando sempre as referências que o texto tá falando, o que ele pediu ali mesmo na própria questão ele já fala que o texto abordou a indústria de brinquedos na proporção do corpo humano, falando referências do tamanho do corpo da boneca e o tamanho do corpo humano. Então, assim, sempre você tem que ter uma interpretação de texto muito apurada na questão da educação física, internet e tecnologia também, que nas questões do Enem também é mais interpretação, e identidade brasileira também, tá? Então, sempre focando muito na interpretação do texto, ler devagar para você entender o que ele está pedindo. Beleza, pessoal? Então, na última questão a gente viu um pouco de padrões corporais. Agora a gente vai para o tema que mais cai no Enem, que é aspectos sociais da atividade física, que desde 2009 foram 20 questões que caiu. Então, essa questão é a quarta questão do Enem de 2017, sobre aspectos sociais da atividade física. Então, vamos lá para a interpretação ali do texto. No esporte participação ou esporte popular, a manifestação ocorre no princípio do prazer lúdico, que tem como finalidade o bem-estar social dos seus praticantes. Está associada intimamente com o lazer, o tempo livre e ocorre em espaços não comprometidos com o tempo e fora das obrigações da vida diária. Então ele faz uma relação de esporte participação e esporte popular com lazer, fora de comprometimento de resultado, de tempo, uma forma de você praticar para ter prazer e lazer. Então, fora de qualquer obrigação de ter resultado, de tempo, de esporte para competição, entendeu? Então, ele faz essa relação. No segundo parágrafo, vamos lá. Tem como propósito a descontração, a diversão, o desenvolvimento pessoal e o relacionamento com as pessoas. Pode-se afirmar que o esporte participação, por ser a dimensão social do esporte mais interrelacionada com os caminhos democráticos, equilibra o quadro de desigualdades de oportunidades esportivas encontrado na dimensão do esporte performance. Então ele faz essa relação de diversão do esporte participação e equilibra porque todos podem participar, porque não tem obrigação nenhuma com performance. Vamos para o último parágrafo. Enquanto o esporte performance só permite sucesso aos talentos ou àqueles que tiveram condições de participar, o esporte participação favorece o prazer e todos que dele desejam tomar parte. Então, é bem essa relação de esporte participação, de esporte lazer, né? Não tem conotação nenhuma com performance. Então, vamos ver o que ele pede lá.
ou ele está relacionando, no caso, né? O sentido do esporte participação construído no texto está fundamentalmente presente, aí ele dá as alternativas. Nos Jogos Olímpicos, uma vez que reúnem diversos países na disputa de diferentes modalidades esportivas. Não fala nada de Jogos Olímpicos, então você pode descartar essa alternativa, né? Não faz relação nenhuma de esporte de participação com Jogos Olímpicos. Nas competições de esportes individuais, uma vez que o sucesso do indivíduo incentiva a participação dos demais. Também não fala de esporte individual, então não cabe muito essa questão dentro do texto. Nas competições oficiais de futebol, regionais e nacionais, por se tratar de uma modalidade esportiva muito popular no país. Também não fala nada de futebol, não entra muito dentro do texto. Nas competições promovidas pelas federações e confederações, cujo objetivo é formação e descoberta de talentos. Então também não fala de federação, não fala de confederações ali, fala mais dessa forma de praticar o esporte para lazer. Nas modalidades esportivas adaptadas, cujo objetivo é o maior engajamento dos cidadãos. Adaptadas já cai um pouco ali dentro do que ele está falando, que é esporte adaptado, esporte de participação, lúdico. Então, nessa questão, a gente vai ver que a questão correta é a questão E, que nas modalidades esportivas adaptadas, cujo objetivo é maior engajamento dos cidadãos. Então ele fala ali em esporte de participação, em esporte popular, esporte com objetivo de lazer. Então essa questão é a alternativa E. Beleza, pessoal? Na última questão a gente viu um pouco então de aspectos sociais da atividade física. Agora a gente vai entrar numa parte que está crescendo bastante dentro do Enem, que eles estão começando a cobrar mais, que é aptidão física, tá? Essa questão é a segunda questão do Enem de 2012, que ela fala sobre efeitos do exercício físico, tá? Então vamos ali nos pulmões. O pulmão ele fornece oxigênio ao sangue. Embaixo, ele fala que os pulmões podem receber mais ar com exercício físico e difundir mais oxigênio ao sangue, tá? Vamos para o coração. Bombeia o sangue rico em oxigênio que o pulmão produziu aos músculos. O coração aumenta de tamanho, pode bombear mais sangue por batimento e bater mais lentamente em repouso ou durante o exercício. Então, o pulmão cria mais oxigênio, o coração bombeia mais oxigênio para os músculos, que ele vai aumentar de tamanho e com isso você vai ter um batimento em repouso menor, que você vai ganhar mais aptidão física para praticar exercício. Os músculos utilizam o oxigênio para queimar combustível para a produção de energia. Então, com mais oxigênio, você vai ter mais queima de energia e mais produção também, que você vai conseguir fazer mais exercício físico. Os músculos adquirem tônus e podem queimar mais combustível, especialmente a gordura durante o exercício. Então é uma relação. O pulmão cria mais oxigênio, o coração bombeia mais sangue rico em oxigênio, que ele vai aumentar de tamanho, e você vai ganhar mais tônus muscular porque você vai ter mais produção de energia para você queimar durante esse exercício e vai perder gordura corporal com o exercício, tá? A ventilação, circulação e metabolismo estão intimamente ligados e todos melhoram com o treinamento. Então, essas informações que ele deu na questão. Vamos ver lá o que ele está pedindo. A partir dos efeitos fisiológicos do exercício físico no organismo apresentados na figura, são adaptações benéficas à saúde de um indivíduo. Beleza, ele está afirmando que tudo que ele falou ali é uma adaptação benéfica para o indivíduo. Eu vou começar daí, lá embaixo, para você ver como que a maioria das questões é questão de interpretação de texto, tá? Então ele fala ali na E, diminuição da gordura corporal e aumento da frequência cardíaca em repouso. Diminuição da gordura corporal, na prática do exercício, está certo, mas ele fala sempre ali que vai diminuir a frequência cardíaca de repouso. Então você vai ter um batimento mais lento em repouso porque você está mais bem condicionado. E aqui ele fala que vai aumentar. Então tá errado. Essa questão não cabe.
Vamos para D. Diminuição do tônus muscular já está errado, porque você aumenta o músculo, você não diminui o tônus, né? E o aumento do percentual de gordura. Também está errado porque você faz exercício para perder gordura corporal, não para aumentar. Então a D também está eliminada. Na C, diminuição da frequência cardíaca em repouso e aumento da gordura corporal. Então ele está falando que diminui a frequência cardíaca, tá certo? Em repouso e aumenta a gordura corporal. Mais uma vez está errado porque você não faz exercício para aumentar a gordura corporal, você faz exercício para diminuir, né? Então vamos para B. Diminuição do oxigênio do sangue, já está errado porque aumenta o oxigênio, e aumento da frequência cardíaca em repouso, também está errado porque não é um aumento, é a diminuição da frequência cardíaca em repouso. E, por eliminação, A então está correta. Diminuição da frequência cardíaca em repouso, tá certo, e o aumento da oxigenação do sangue também tá certo, que é a função do pulmão, que ele aumenta a oxigenação do sangue, e a diminuição da frequência cardíaca. Com esse aumento de oxigenação, o coração se expande. Então a resposta correta é a diminuição da frequência cardíaca em repouso e o aumento da oxigenação do sangue. Beleza, pessoal? Então essa foi a nossa primeira aula. Semana que vem eu vou estar postando mais uma aula para vocês acompanhar aí. Eu vou deixar meu e-mail e meu contato do WhatsApp. Qualquer momento, se você tiver dúvida, você pode entrar em contato. Eu vou estar online para tirar todas as dúvidas, para ajudar. Se vocês tiverem algum tema, que vocês tiverem alguma questão que quiserem sanar também, pode mandar para mim que a gente vai fazer uma aula sobre ele, específica para você, tá? Tudo para você continuar tendo a sua rotina de estudo normal aí em casa, beleza? E fiquem tranquilos que daqui a pouco a gente está de novo no colégio para fazer mais atividade física e conto com vocês aí nesse período de quarentena para assistir às aulas, beleza? Forte abraço, tamo junto.